Na aula de hoje, vamos entender o conceito de signals e slots. Ambos são utilizados para a comunicação entre objetos. Basicamente, quando o usuário estiver utilizando a nossa interface e clicar, por exemplo, no botão de fechar, espera-se que a janela feche e encerre o programa. Os signals e slots são usados para realizar essas ações, comunicando o clique do botão com o procedimento de fechar a interface. Os signals, eles são emitidos quando um evento particular ocorre. No exemplo que eu dei, o signal seria o clique no botão fechar. Já os slots são as funções que são chamadas para atender um particular signal. Resumindo, os signals são ações que um determinado widget vai sofrer. Por exemplo, um clique, a mudança de texto em um campo ou a movimentação de um widget. Já os slots, eles são as respostas, são as reações a essas ações. Um método que fica esperando uma determinada ação ocorrer. No PyQt, temos duas opções. Nós podemos utilizar signals e slots pré-definidos ou signals e slots personalizados, os quais podemos criar no código de acordo com a nossa necessidade. Nessa aula serão abordados os pré-definidos. Para estudar essa parte, no Qt Designer, eu vou criar uma interface simples, utilizando o template main window. E essa interface ela será composta de dois botões e dois line edit. Esse último ele é um campo no qual podemos digitar informações. A ideia é copiar o que está em um campo utilizando botões e quando eu clicar em outro botão, o que eu copiei desse campo será printado nesse campo. Então, para deixar o código mais legível, eu vou alterar algumas propriedades desses widgets. Então, no primeiro campo, onde será escrito a informação que será copiada, eu vou deixar o nome de objeto como lineEdit inserir. E no campo onde a informação será printada, eu vou colocar como lineEdit colar. O botão, eu vou trocar o nome para pushButton copiar e também vou alterar a propriedade texto para copiar. E aqui, nesse segundo pushButton, eu vou colocar o texto como colar e vou alterar o nome de objeto para pushButton colar. Existem diversos signals e slots já criados no Qt que atendem a maior parte das necessidades. E para utilizá-los é bem simples. Através da ferramenta Qt Designer, nós podemos acessar a área Edit Signals/Slots e atribuir ações e respostas. Como o clique nesse botão de copiar irá copiar o texto inserido nessa área de texto, nós vamos criar a relação simplesmente clicando no botão e arrastando para o campo. Logo, a partir do pressionamento desse botão, será ativado alguma resposta desse lineEdit, que será o Select All, que vai selecionar todo o texto digitado nesse campo. E quando eu clicar em OK, a relação entre clique, que é o signal, e a reação, que é o slot, já está criada e também já está funcionando. Eu vou fazer com que esse mesmo botão de copiar tenha um outro signal distinto. Então, clicando nele e arrastando para o campo, quando acontecer o signal release, irá ativar o slot copy. Clicando em OK, nós temos a relação funcional. Agora no botão de colar, quando eu clicar nesse botão, será ativada uma reação nesse campo de texto. Então, soltando o clique do mouse, quando eu clicar nesse botão, toda a informação será colada através do slot paste. Clicando em OK, nós temos as relações. Com isso, nós já temos a nossa ferramenta de copiar e colar informações entre dois lineEdits diferentes. O que nos resta fazer agora é converter o nosso código dessa interface para um código .py. Para isso, vou apertar Ctrl S para salvar a minha interface com a extensão .ui. Agora, nós podemos converter o código UI para .py. Para isso, eu já estou com o CMD aberto no local onde se encontra o py
o IC5. E só me resta inserir o comando, utilizando o -x, colando o caminho onde está essa interface e gerando um arquivo de output no mesmo diretório, porém com a extensão diferente. Apertando o Enter, nós vamos ter o nosso arquivo Py na área de trabalho. Agora que o arquivo Py foi gerado, vamos abri-lo com o idle. Aqui no começo da classe, nós temos toda a definição dos nossos widgets, bem como o tamanho, o nome do objeto, texto, posição, entre outras declarações. O que foi inserido de novo está após a chamada do método reTranslateUI. Nessas 4 linhas aqui estão todas as ações e reações que serão ativas e respondidas pelo Qt. Em especial, essas 3 primeiras linhas são as ligações que nós fizemos aqui no Qt Designer através da seção Edit Signals e Slots. E são essas 3 linhas que conectam um sinal a um slot. E com elas nós podemos definir um padrão de sintaxe, seja com o uso de signals e slots pré-definidos ou personalizados. Sempre nós vamos começar a sintaxe com o nome do objeto, ou seja, self.objeto. Em seguida, vamos definir um signal, que irá ativar algo. Então, por exemplo, se for um clique, o nome do signal será clicked. E esses sinais pré-definidos aparecem todos na tela do Qt Designer. Continuando com a nossa sintaxe, nós temos a palavra connect. E, obviamente, esse comando vai conectar toda essa sintaxe anterior com alguma coisa. E essa coisa é o slot, a resposta para um signal em um determinado objeto. Então, a nossa sintaxe ela fica da seguinte maneira. Nós invocamos o nosso objeto e em seguida nós inserimos qual que vai ser o signal que aquele objeto vai emitir. Logo após, nós conectamos essa emissão do signal a um slot. E aqui dentro dos parênteses, temos slots pré-definidos, os quais não necessitam da criação de métodos na nossa classe, pois esses já existem nas classes base. Portanto, a gente só invoca, no caso das pré-definidas, qual que é o objeto e qual é o nome do método. O slot, que responderá o signal que foi emitido em toda essa sintaxe anterior. Vale lembrar que todos esses signals e slots pré-definidos aparecem no Qt Designer. E essa sintaxe nós observamos nessas 3 linhas, com os signals e os slots pré-definidos. Então, quando o botão de copiar, que é esse botão aqui, for pressionado, e esse pressed é um signal, será invocado a resposta no line_edit inserir, que é este line_edit aqui, que é o método selectAll, que vai pegar todo o texto escrito naquele line_edit e selecioná-lo. E essa última linha também é importante para o entendimento de todo o código. A classe Qt Core é uma das classes base que tem como uma das diversas funções ligar signals a slots. A partir da classe Qt Core, nós acessamos a subclasse QMetaObject. Essa classe é responsável pelo mecanismo de comunicação de signals e slots, pelas informações da execução do código e pelas propriedades do Qt. Normalmente, essa classe ela não é utilizada na programação de interfaces, mas é útil se você desenvolver meta-aplicações, como engines e construtores de interfaces, como o Qt Designer. Por isso, essa linha é presente no nosso código, pois todo o arquivo .py foi gerado através de uma meta-aplicação que é o nosso Qt Designer. Após acessar essa classe, nós acessamos o método connectSlotsByName, que procura recursivamente todos os objetos filhos de um dado objeto, que no nosso caso é procurado os objetos na main window. E após essa busca, é ligado todos os signals a seus respectivos slots. Contudo, se um objeto
já estiver com o seu nome propriamente definido, o seu signal, se existente, já estará relacionado corretamente com o seu slot. Portanto, essa linha aqui, ela pode ser excluída. Haja vista que nas linhas que geram os widgets, para cada objeto que nós utilizamos, como por exemplo o push button copiar, o método setObjectName é utilizado e define um nome para esse nosso objeto. Portanto, a ligação entre o signal, se existir e existe, já é feita com o seu respectivo slot. Então, nós podemos remover tranquilamente essa linha. Executando esse código, vamos entender como os signals e os slots se comportam. Aqui está toda a nossa interface, e se eu digitar algo nesse Line Edit e inserir, por exemplo, teste, e clicar nesse botão, a partir do momento que eu apertar o botão esquerdo do mouse e não soltar, vocês podem ver que o texto é selecionado. Isso porque esse signal é emitido, o signal de pressionar o botão. E quando eu pressiono, é conectado ao slot, que seleciona todo o texto que está no Line Edit e inserir. A partir do momento que eu solto o clique do mouse, é ativado um outro signal, o Released, que ativa o slot que copia toda a informação do Line Edit e inserir. Se eu clicar no botão colar, vai ser ativado o signal Clicked, e esse signal Clicked, quando emitido, vai ativar o slot Paste do Line Edit colar, que vai colar qualquer informação que eu tiver copiado anteriormente. A aula de hoje foi somente para entender como que esses signals e slots se comportam, como nós podemos manusear esses signals dentro do Qt Designer. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.